Oi. Peraí. Vou lá pegar um café pra nós. Voltei. Deixa eu adivinhar. Você é aquela pessoa que busca o filho na escola, cuida da casa, cuida da família, cuida do marido, cuida do seu trabalho, vai trabalhar, faz um monte de reuniões no dia. Mas a pergunta que fica é: você cuida de todo mundo e quem cuida de você? Ou você já se pegou se abandonando algumas vezes? Você já reparou quantas vezes a gente é tão cruel com a gente mesmo? Eu tava pensando esses dias, né, que eu tem coisas que eu digo pra mim mesma que eu não diria nem pro meu pior inimigo, que dirá pra uma pessoa que eu amo. Ou seja, quer dizer que a gente não se ama tanto quanto a gente acha que se ama, né? E até as pessoas que dizem que se amam, no fundo, elas não se amam tanto assim, porque em algum momento elas acabam se abandonando também. Deixa eu ver esse negócio aqui, tá me irritando. Eu tô dizendo pelo seguinte: quantas vezes a gente parece que se deixa pra depois, né? Não se cuida mais, não gosta mais da própria companhia e tudo mais. Esses dias eu tava assistindo uma série, né? Não sei se vocês conhecem, que se chama Modern Family. E é uma série que eu gosto muito. É uma série, assim, de várias famílias e tudo mais. Se você tiver a oportunidade, assista. É uma série muito divertida, eu dou muita risada e é um humor bem infantil. Desculpa, gente, eu tenho TDAH, então acaba que às vezes eu divago sobre assuntos que não tem nada a ver com o foco total. Que é o seguinte: quantas vezes a gente se pega cuidando de todo mundo, né? Estando com todo mundo, estando bem por todo mundo, e quando você precisa, você não tem apoio, você não tem ninguém, mesmo que você seja boa filha, boa esposa, boa tudo. Parece que a pessoa só dá pra você aquele valor que, na verdade, ela cobra pelo esse valor. Ela te dá um pouquinho de amor e você paga com serviços. Você paga tudo, todo com serviço. Não tô dizendo que a gente não tem que servir as pessoas e nem que ajudar as pessoas não é uma coisa boa, tá? Mas a gente para de gostar da gente mesmo. A gente para de ter a nossa essência, de gostar da nossa companhia, de gostar de estar com a gente. E por que que isso acontece? Ó, seguinte, dá um like aqui no vídeo, compartilha, sabe? Você conhece outras pessoas que também estão passando pela mesma coisa. Tirei o negócio, tava me incomodando de novo. Sabe assim, aquele cansaço que não acaba, que você sente culpa por descansar, sabe? Isso aí. E que você tá sempre irritado o tempo todo, parece que você tá sempre a ponto de explodir. Isso não é normal. Isso não é normal. A gente normalizou alguns certos tipos de coisa e a gente, né, principalmente as mulheres, começamos a aguentar certas situações muito maiores do que a gente aguentava antes. A gente tinha menos preocupações e uma vida mais leve. Porque hoje em dia, se você não medita, acorda de manhã, toma café com óleo de coco, uma oração, se você não lê 5 livros, carreira de sucesso, filhos falam 3 idiomas, mudou de país, qualquer coisa desse tipo, você é um fracassado. E pelo amor de Deus, a gente tá vivendo, vivendo. E não necessariamente a gente precisa fazer tudo ou dar conta de tudo. Se tem uma coisa que eu aprendi desde que eu vim aqui pra Espanha, é que aqui as pessoas levam uma vida um pouco mais leve. Elas não ficam com esse foco total de trabalhar e dinheiro o tempo todo. Porque isso é uma coisa tão do Brasil que eu não tinha a menor noção de que era assim. Aqui as pessoas elas desfrutam. Desfrutar é uma palavra que eu mais tenho ouvido aqui das pessoas. Desfrutar um da companhia do outro, estar totalmente presente, sair no final da tarde com os amigos. Então, eles realmente estão presentes ali no momento. As pessoas saem aqui sozinhas para tomar café. Sabe, quando você foi a última vez que você saiu com a sua própria companhia para fazer qualquer coisa? Que fosse compras, que fosse ir no mercado sozinha. Quando foi? É porque a gente não suporta o silêncio. Fica um dia na sua casa com tudo desligado, todos os aparelhos eletrônicos e que você nesse dia esteja sozinha. Você vai ver o desespero que vai bater na sua alma de estar sozinha. Eu sei, porque isso passou comigo recentemente. O meu marido tá trabalhando e eu comecei a passar alguns dias sozinhas, né, em casa, por alguns momentos, por algumas horas, na verdade. E nos primeiros dias me bateu uma sensação que eu nunca tinha sentido antes na minha vida, que é de medo, ou sei lá, uma sensação de desconforto, uma tristeza de ficar sozinha. Logo eu que sempre amei ficar sozinha.
É engraçado isso. Eu sempre gostei muito da minha presença, de estar comigo, de ficar em silêncio e tal. E eu me peguei assim nesses últimos dias. E eu percebi que, no fundo, é porque eu tinha me abandonado. Eu tinha parado de curtir a minha presença, porque eu tava o tempo todo resolvendo tudo e rodeado de pessoas. E não tô dizendo que isso é ruim, tá? Que você tá rodeado de pessoas é ruim, ou que você tá resolvendo tudo é ruim. Não, mas só que você tem que entender e encaixar os momentos. Que tem alguns momentos que você precisa de você. E se você não estiver bem, todo mundo desmorona. Uma vez eu vi uma pastora falando, eu não tô lembrado do nome dela agora. Ela falou assim: ó, se a sua filha estiver mal, se o seu filho estiver mal, estiver perturbando e tudo mais, aquela coisa de adolescente, se seu marido acordou estressado, tudo bem. Agora, se você acordar mal, aí, minha filha, você vai ver o mundo desabar, porque quem manda na casa é a mulher. Agora vamos lá, vai. Três pilares para você poder voltar a sua vida pro centro, para você, é assim, a gente precisa romantizar um pouco mais a vida. É que a gente tá tão nessa época de feminismo e que tudo mais, e que a mulher pode tudo e tudo mais, que se a mulher quiser ser uma dona de casa que cuida dos filhos, ela não pode. Você pode tudo, querer tudo na sua vida, mesmo se você quiser isso, entendeu? Isso aí é errado. Então, a gente meio que deu uma perdida na nossa essência, a gente não esqueceu que, na verdade, sim, a gente é sensível e a gente tem mudanças de humor dentro do nosso ciclo do mês, e que tem dias que a gente tá com sono e a gente quer dormir, e tem dia que a gente tá da vida e a gente quer xingar todo mundo, e a gente não quer ver ninguém nem pintado de ouro. E a gente aprendeu a controlar isso. A gente aprendeu a não chorar mais na frente das pessoas, ou chorar perto das pessoas, porque isso demonstra fraqueza. E desde quando demonstrar fraqueza era uma coisa ruim das mulheres? As mulheres conquistaram tudo que elas quiseram na vida sendo femininas. E desde quando elas precisavam de toda essa luta? Mas enfim, isso é uma coisa que não tem nada a ver com o tema de agora, tá? Eu sou a favor do empoderamento e tal, tal, tal. E que tô até vendo os haters. Não tô nem aí. Pode hatear, é até melhor. Não tô nem aí. Enfim, então vamos lá. Três pilares pra você voltar a romantizar a sua vida, tá? Pare de agradar todo mundo. Eu sei que você já escutou isso 1 milhão de vezes, mas o que quer dizer isso? Sabe, aquela amiga sua, ou você conhece alguém que é assim, louca, espontânea, que todo mundo fala dessa pessoa, a menina do nada, ou só quando os adolescentes, você vê aqueles adolescentes ridículos, virando estrela, andando em cima das coisas, pulando, dando risada, sabe por quê? Eles não se importam com a opinião de ninguém. E você tá aí, toda engessada, sem ser quem você é, e não criando amigos novos porque você não é quem você é. Seja quem você é. Seja quem você é. Você é uma pessoa divertida? Seja divertido. Você não é, você é introspectivo? Seja introspectivo. Você gosta de falar sobre história? Fale sobre história. Independente, mas a pessoa não conhece sobre história. Mas você conhece, então ensina pra ela. Tem coisas que você. Ninguém é melhor do que você pra poder ensinar, não é? Segundo, faça um inventário das suas coisas boas que aconteceram no seu dia. Eu tenho um hábito de fazer isso uma vez por ano, um inventário de tudo de bom que aconteceu no meu ano. E eu leio dos anos anteriores e eu vejo quanto eu sou abençoado e quantas coisas boas e legais aconteceram na minha vida. Aconteceram coisas ruins? Claro, todo mundo tem problema, acontece coisa ruim na vida de todo mundo. Então, mas só que quando a gente muda o nosso foco para olhar as coisas boas que aconteceram no nosso dia, a gente começa a ver mais dessas coisas boas acontecendo nos próximos dias também. Então, o quanto é bom você olhar e falar assim: caramba, olha só, o meu filho, ele foi bem na escola. Ou então, nossa, meu marido hoje me elogiou. E você começa a ver dessas coisas boas, e mais dessas coisas boas começam a acontecer. É verdade, ai, eu queria falar de lei da atração e não sei o quê. Não, gente, eu tô falando só o que é a verdade, tá? O que eu tenho visto da vida até agora. E terceiro, nossa, meu café tá esfriando. E terceiro, tire um tempo pra você mesma, pelo menos 2 vezes por semana, 20 minutos por dia que seja. Sabe, pra você poder descobrir um hobby ou uma coisa que você gosta de fazer. Nossa, tá cheio de café. Quando foi que a gente virou esse ser humano chato, que não pode fazer mais nada, que tem que viver pra trabalhar, que não pode ter um hobby, que não. Sabe, às vezes você nem sabe se você sabe pintar, se você gosta de cerâmica, se você gosta de cantar no karaokê. Não sei. A gente precisa viver descobrindo coisas novas. A gente sempre foi assim a vida toda. Só que a gente chega num certo ponto da nossa
vida que a gente tá o tempo todo vivendo para pagar os boletos que chegam na nossa casa. E isso é um inferno. Então você precisa ter essas 3 coisas na sua vida para você poder, pelo menos, conseguir ser um ser humano e viver como uma pessoa, sabe? Porque eu até hoje eu acho que eu não tinha vivido, porque até hoje eu sempre estava o tempo todo preocupada com as coisas que eu precisava resolver. E eu não tinha tempo para parar e para olhar as coisas que eu gostava, as vontades que eu tinha ainda na vida, as vontades que eu tinha de fazer as coisas. E quando você para pra pensar nisso, é tão triste que você fala assim: meu Deus, eu virei uma coisa sem graça que só faz a mesma coisa todos os dias da minha vida. Então, quando é que você vai parar de ter esse costume, esse hábito e vai começar a se enxergar como ser humano e ver que você pode muito mais do que isso? E outra coisa, às vezes você não vai gostar. E daí? Sabe aquilo, o primeiro que eu falei, você ser a sua própria essência, as pessoas amam pessoas autênticas. Seja quem você é. E azar. A pessoa pode não gostar de você, pode. Mas muitas outras podem admirar você e gostar demais do que você tem a dizer. Será que esse vídeo já deu 10 minutos? Agora vamos lá. Pelos próximos 7 dias, por favor, prometa pra mim que você vai tentar fazer essas 3 coisas. Por favor. Pelo menos uma das 3. Vamos relembrar aqui? Põe aí as frases, por favor. 1. Pare de agradar todo mundo. Segundo, faça um inventário das suas coisas boas que aconteceram no seu dia. Terceiro, tire um tempo para você mesma, pelo menos 2 vezes por semana, 20 minutos por dia que seja. É isso, gente. Um beijo. E, enfim, não se abandone. Por favor, não se abandone, tá bom? Te vejo aqui na próxima quinta-feira pra gente poder tomar o nosso cafezinho junto.